Matéria exclusiva, tá? O delegado que indiciou o Bolsonaro e o Eduardo trabalhou para o PT, tá? Então, essa foto aí não está o delegado, porque o delegado não tem nenhuma foto conhecida, né, que seja própria para divulgação aqui. Mas esse deputado, esse ex-deputado, na verdade, agora que está aí ao lado, à direita, do lado do Viana, do Jorge Viana, ele é o Léo Brito. Léo Brito foi deputado por 2 mandatos do PT, muito ligado aos irmãos Viana. Hoje, inclusive, ele é assessor especial do Camilo Santana lá no MEC, tá? E os irmãos Viana, não precisa dizer, são muito ligados também ao Lula, tá? Estão desde lá do início, na base do Lula, e tem todo um prestígio, né? Lembrando aí que o Tião Viana chegou a presidir a L. Braz, não é isso mesmo, Marcos Degor? E o irmão dele está na Apex mesmo sem falar inglês, né? Lembra que teve aquela polêmica, né? O Jorge Viana hoje está na Apex mesmo sem falar inglês. Vamos à matéria. Coloca a matéria aí, por favor. Vamos lá. Pode baixar, por favor. Bom, tá aí, ó. O delegado Itauan de Oliveira Pereira, tá, que assina o relatório de indiciamento de Jair Bolsonaro e Eduardo, atuou de 2017 a 2019 como assessor do petista Léo de Brito, do Acre, ex-deputado por 2 mandatos e hoje secretário especial do ministro da Educação. Tá? O Brito também foi secretário de Jorge Viana, hoje presidente da Apex, ligadíssimo a Lula, como acabei de mencionar. Pereira está na PF há apenas 6 anos. Formou-se em Direito em 2015 no Uniceub, em Brasília, e cursou na Câmara dos Deputados uma especialização em processo legislativo. Tá? Começou como assessor técnico da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, na época que o Léo de Brito era o presidente, e depois passou para o gabinete do petista. Tá? Ele também estagiou no escritório de advocacia Bodion Rocha Advogados, lá no Acre, e no Rodrigo Mudrovich, aqui em Brasília. Tá? E aí, depois de tirar a sua OAB, depois de formar, tirou a OAB, atuou como advogado em escândalos políticos investigados pela própria PF, como os envolvendo o BRB, na Operação Circos Máximos, e o ex-governador do Amazonas, José Melo. Tá? E ele atuou, naturalmente, defendendo investigados dessas operações. Em 2019, ele prestou concurso e ingressou na PF. Depois foi deslocado para a superintendência no Acre, sendo no ano passado reconvocado a Brasília para integrar a força-tarefa que passou a investigar Jair Bolsonaro, seus familiares e ex-assessores. Hoje ele integra a coordenação de investigação e operações de contra-inteligência, unidade que normalmente reúne delegados mais experientes. Tá? Este site questionou a direção da Polícia Federal sobre eventual conflito de interesses na atuação do delegado, com relações pessoais e políticas com o PT, e investigações de seus rivais políticos. Tá? Pela assessoria, a corporação optou por não se manifestar. Como a gente sabe, a seleção para cargos na PF inclui etapa de investigação social, a fim justamente de se avaliar a conduta que deve ser irrepreensível, né, e a idoneidade moral exigida desses candidatos. Tá? No caso do recrutamento para áreas de inteligência policial, o processo é ainda mais rigoroso, observando integralmente os protocolos de segurança da informação e de prevenção de conflitos de interesse, em conformidade com a legislação e regulamentação vigentes. Então, esse é o padrão. Tá? Aqui a conclusão do relatório, pode baixar um pouquinho mais, só para ver o Itauan assinando aqui como o delegado responsável pela investigação. Os seus superiores imediatos, que também chancelam, né, o relatório, porque o relatório ele é produzido dentro da Coordenação Geral de Contra-Inteligência, está o Rafael Caldeira, que está aí como o delegado responsável, e o Leandro Almada, delegado da Polícia Federal, também diretor da Inteligência Policial, que é a diretoria que engloba essa coordenação. Almada foi responsável, ele é muito conhecido por ter sido responsável pela investigação sobre a obstrução da investigação da Marielle Franco. Tá? Então, essa informação ela passa a ter relevância, né? Normalmente a gente não se preocupa com um delegado, com um procurador, né? Com um juiz, a gente não se preocupa. Mas eu confesso a vocês que quando eu bati o olho nesse relatório, me lembrei até do Protógenes, porque o relatório é um relatório de iniciamento do Jair e do Eduardo, é um relatório muito precário, é um relatório inclusive que ele distorce, ele usa requisitos que são de protocolo da investigação para fazer afirmações que elas não têm respaldo objetivo, não têm respaldo legal. Eu vou mostrar para vocês, coloca lá de novo a matéria. Nós temos vários casos. Tá, a matéria está aí? Bom, pode abrir a matéria, o Brenda. Abre a matéria, por favor. Olha aí, nós temos aí um relatório que traz abordagens distorcidas, tá? É a minha visão. Eu tenho só
26 anos de investigação jornalística, acompanhando investigações da polícia. Então, assim, eu acho que eu posso até, se o delegado quiser, posso dar algumas dicas. O fato é que o relatório de indiciamento traz abordagens distorcidas e conclusões equivocadas sobre ações atribuídas ao ex-presidente e ao seu filho. Num dos casos que virou piada na internet, a PF criminaliza transferências de valores feitas por ambos às suas respectivas esposas, todas feitas de maneira oficial via transferência bancária. Para Itauã, porém, abre aspas aqui, os investigados se utilizaram de diversos artifícios para dissimular a origem e o destino de recursos financeiros com o intuito de financiamento e suporte das atividades de natureza ilícita do parlamentar licenciado no exterior, fecha aspas. O delegado também tem a ousadia de dizer que Jair e Eduardo utilizaram, abre aspas, estratégias idênticas de fracionamento e repasse de valores recebidos. No próprio relatório, porém, estão lá registrados os 2 repasses de 2 milhões cada. Um para Eduardo, outro para Michele. Classificar de modus operandi para evitar a rastreabilidade de transferências desses montantes realizadas formalmente dentro do sistema bancário é abusar da criatividade, tá? E da inteligência. No mesmo documento, o delegado transcreve em tom de seriedade declarações irônicas feitas por Eduardo em conversa com o pai, ao se referir a Tarcísio de Freitas. Então, gasta páginas de um relatório de indiciamento para reproduzir também diálogos pessoais com trocas de emojis e notícias de jornais, além de apreciações gerais sobre política, apreciações dos interlocutores. Ao transcrever as discussões entre pai e filho, o delegado conseguiu apenas, na minha opinião, enfraquecer ainda mais sua tese de que haveria uma coordenação entre eles para coagir o Supremo. Por vezes, Eduardo reclama que a postura de Bolsonaro atrapalha a sua atuação junto à Casa Branca, enfraquecendo-a. O ex-presidente chega a censurar críticas do filho Gilmar Mendes, por exemplo. Mais grave, Eduardo e Bolsonaro se desentendem sobre o projeto alternativo de anistia apoiado pelo Supremo. O texto, porém, só beneficiaria parcialmente os condenados do 8 de janeiro, o que levou o deputado licenciado a criticar duramente o pai. Em sua interpretação enviesada da realidade, o delegado escreve que a real intenção dos investigados não seria uma anistia para os condenados pelos atos golpistas realizados no dia 8 de janeiro, mas sim interesses pessoais no sentido de obter uma condição de impunidade de Jair Bolsonaro. Bom, como eu acabei de dizer, qualquer um que leia aquilo vai ver que é justamente o contrário. Com tantos erros de análise e ilações forçadas, é de se questionar a isenção do delegado Itauã Pereira, considerando seu histórico profissional. Tá? Não deve ser coincidência que sua digital também apareça na delação do Mauro Cid e no depoimento do brigadeiro Batista Júnior, Degô, com acusações que foram depois, todas elas, desmontadas por testemunhas, réus e pela ausência de provas. Então, volta para mim aqui. Você quer comentar primeiro? Quero comentar primeiro, assim, tá na hora de esses servidores públicos responderem pelo que eles estão fazendo. Tá? Não, olha, é simplesmente absurdo que um delegado de Polícia Federal chegue a essa conclusão. Fica claro que a intenção do presidente Bolsonaro era se beneficiar. Desde quando o delegado tem que prever intenção? Isso não se faz. Isso ele está destruindo a carreira. Isso é uma vergonha para os outros delegados. Então, como a gente sabe que do jeito que as coisas estão hoje, dificilmente dentro da própria Polícia Federal seria aberto um processo administrativo disciplinar, então que um partido político provoque isso, a exemplo do que o Partido Novo fez com a ex-chefe de gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Porque ela desviou e muito das funções de uma chefe de gabinete quando ela começou a fazer investigação, ela mesma estava fazendo investigação sobre as pessoas que estavam ali sendo investigadas dentro do 8 de janeiro. Parabéns ao Partido Novo, que teve essa iniciativa. Cadê os outros partidos para fazerem o mesmo? Esse delegado aí, ele precisa responder, do ponto de vista funcional. Ele tem que colocar provas. Acabou. Ele pode colocar o que ele levantou. Agora, ele chegar a essa conclusão, nossa, que absurdo. Isso é revoltante. Isso é um desvio funcional gravíssimo. E detalhe, eu sempre falo aqui, eu me presto ao papel de analisar como a esquerda se posiciona. A fala da deputada Sâmia Bonfim é exatamente a mesma fala do delegado. Foi combinado, parece que foi combinado. Ele fez um relatório, divulgou, e aí toda a esquerdalha está reproduzindo exatamente a mesma coisa. Não, e sinceramente,
Por favor, delegado. Desde quando uma pessoa que quer ocultar transferência, que está mandando dinheiro, faz por transferência bancária? Que é isso? Se alguém quiser ocultar alguma coisa, o mínimo é sacar esse dinheiro. Saca o dinheiro. Na realidade, por que o presidente Bolsonaro recebeu dinheiro? Porque ele colocou abertamente, ele fez campanhas para receber Pix. E ele é uma pessoa tão querida que ele recebeu milhões em Pix. 19 milhões. Há errado? Há algo de errado nisso? Aí a pessoa recebe uma transação em Pix, que é operacionado diretamente pelo Banco Central, não passou por uma conta. Não, a opção dele foi pelo Banco Central. Recebeu isso, e aí o dinheiro sendo dele, ele pode mandar para quem ele quiser. Meu Deus, ele mandou para a esposa dele. Ocultar patrimônio, o cara casado, mandar para a esposa. Sinceramente, olha... Esposa, na verdade, o núcleo financeiro é o mesmo. Exatamente. Não existe esse negócio. É casado em comunhão de bens, é a esposa dele, a mulher dele. Chega a ser ridículo você fazer uma ilação dessa. Por isso que eu deixo claro ali, muito bem observado, eu já tinha colocado no Twitter ontem essa minha observação. Primeiro, assim, se houvesse a intenção de justamente de evitar a rastreabilidade do recurso, tem que dizer para o delegado que isso seria feito não só por saque, viu? Hoje, uma quantidade, um montante desse, ele poderia jogar numa carteira de cripto, Total. Joga lá fora e acabou. Agora, Cláudio... Agora, ele faz uma transferência com contrato de câmbio para o filho, por exemplo, para o filho dele. E o filho depois transfere, sei lá, 100 e poucos mil reais para a esposa, que também precisa pagar a conta. Vai sair com os filhos, vai não sei aonde, tem as contas de casa para pagar, etc. Desculpa. Mensalidade. É a criminalização do núcleo familiar. Do núcleo familiar. É assim, numa boa, se tivesse saques, primeiro que assim, você tem um limite de saque para não ser rastreado. Então assim, que é muito mais baixo o limite, para não aparecer no COAF. Não tem nada a ver com isso. O sujeito pega lá, aí eles pegam vários anos. Poderia fazer vários, quanto gastou, não sei o que, faz planilha, bota, faz faz um PowerPoint, né, para dizer que, olha, gastou tanto daqui, gastou tanto dali. O sujeito recebeu o dinheiro dele, doação, recebeu do salário, recebeu doação, pegou, transferiu para a mulher. E aí? Sacou uma outra grana, também pequena, para pagamentos de despesas que todos nós temos no dia a dia. Então, assim, convenhamos, delegado Itauã, é preciso ter seriedade, porque o senhor está representando também a corporação da Polícia Federal. E eu digo ao senhor o seguinte, pode olhar meu histórico, eu não abro, eu aqui não alivio para ninguém, não. A matéria, inclusive, da mansão do Flávio Bolsonaro, da compra da mansão do Flávio Bolsonaro, quem deu fui eu. E o Flávio Bolsonaro depois sentou no lugar onde você está aqui, Degô, e falou para as pessoas, vocês têm que respeitar o Cláudio, porque o Cláudio faz um trabalho sério. A gente pode até não gostar do que ele faz às vezes, mas ele faz um trabalho sério e com correção. Então, assim, eu gosto de trabalho sério, eu gosto de trabalho com correção. Se tivesse, passou para uma offshore, jogou dinheiro para uma offshore, no Caribe, não sei o que, abriu... Olha, beleza, mas até onde a gente está vendo, quem tem imóveis lá fora, quem tem não sei o que, é ministro do Supremo, que a gente está vendo. Cláudio. E também assim, eu, por exemplo, quer ver um exemplo? Um dia desse, um site deu o apartamento do Barroso. Do Barroso. O apartamento aí deu uma manchete polêmica, como se fosse ilegal. Eu já conheci aquele apartamento do Barroso há muitos anos. Porque qualquer jornalista que se preze já fez o levantamento de patrimônio de todo mundo. Aquele que é ostensivo. O Barroso comprou esse apartamento quando era advogado. Advogado, o cara ganha honorários de milhões. Então, assim, a menos que se diga que ele pagou esse negócio por fora, que ele recebeu ilicitamente o dinheiro, aí é outra história. Aí é uma investigação que ela não é possível do ponto de vista do jornalismo. Só uma investigação policial com quebra de sigilo não me parece que seja um caso. Agora, depois que ele assumiu o Supremo, não, se descobriu agora que ele tem um outro imóvel
mais caro e pagou... Aí é outra história. Agora, ele como advogado, antes de assumir, ter comprado o imóvel, tanto é que não deu nada. Fez a matéria e não aconteceu nada. Por quê? Porque a gente tem que ter seriedade naquilo que a gente faz. Então, assim, eu olho um relatório desse e eu lamento pela Polícia Federal, porque nós já tivemos outros erros gravíssimos na história da polícia, né, com relatórios que se carregam na tinta, o delegado carrega na tinta, faz uma investigação visceral e depois isso é desmontado e anulado lá na frente. Então, no mínimo, acho que a polícia devia já ter aprendido com seus próprios erros para evitar novos erros. Deixa eu só concluir. Eu quero ouvir o Eli também, tá? Só concluir rapidinho que o que me chama a atenção é um ponto. Quando ele menciona a Michelle Bolsonaro como se ela tivesse sendo utilizada para ocultação de patrimônio, me parece que estão querendo já colocar algo sobre a Michelle. É lógico, é lógico. Né? Então, assim, quer tentar, fica claro ali, é tão primário, que aí qual quando ele fala assim, tem os metadados aqui, não sei o que, desse documento do asilo, dessa minuta do asilo, que está em nome da Flávia Bolsonaro, que é a mulher do Flávio, da Fernanda, mulher do Flávio Bolsonaro. Já está ali tentando jogar para falar assim, pô, tem que fazer uma busca e apreensão lá na casa do Flávio Bolsonaro, no pegar o celular da mulher. Tem que fazer na Michelle. Na Michelle. Porque a Michelle, se ela concorrer o ano que vem aqui em Brasília senadora, ela está eleita. Então, vejam, olha o plano. Presidente Bolsonaro absolutamente injustamente inelegível. Deputado Eduardo Bolsonaro agora nesse inquérito, já sem condições de voltar para o Brasil. Para colocar a Michelle dentro dessa investigação é um pulo. Mas ela estava participando das conversas da trama golpista. Olha, ele inclusive recebeu 2 milhões do presidente Bolsonaro. Gente, tá aí, entendeu? A ideia é exatamente destruir a família Bolsonaro, porque sabe do potencial eleitoral de vitória de todos eles, a começar, incluindo agora a Michelle. Você quer falar? Eu posso passar para o Eli, depois você fala? Segura aí então, deixa eu ouvir o Eli, porque o Eli está coçando ali também. Gente, eu trouxe para vocês verem que o Itaúan é meu leitor. Então eu pedi para Brenda ou Júlio mostrarem na tela um documento que eu mandei, só na página que eu pedi, por favor, que eu não sei se tem outras coisas sensíveis nesse documento, que é do mandado de busca e apreensão que o Itaúan mandou é um escritório do Bolsonaro na Asa Sul, tá? E lá ele encontrou, pode baixar um pouquinho, esse relatório que eu sou um dos autores, tá? Eu, meu colega de sempre, David Agape, Phoebe Smith, que é uma menina que já trabalhou com a CIA lá nos Estados Unidos, e Alex Gutentag, editora do Michael Schellenberger, aí na Civilization Works, a ONG do Schellenberger. Esse relatório nosso, do ano passado, detalhando todas as agências do governo americano que estavam financiando direto ou indiretamente o projeto de censura antipopulista promovido pela esquerda em todo o Ocidente agora, né? Porque começou a perder eleições em 2016, perder referendo lá no Reino Unido, então acha que a única explicação para as pessoas não votarem na esquerda é porque elas leram fake news, então querem silenciar as supostas fontes dessas fake news. Então eu falei ali com a Midam, por exemplo, que é uma ONG internacional que faz uma coisa entre mídia e tecnologia. Essa Midam construiu um bot, um robô conversacional de WhatsApp para o TSE nas eleições de 2022, tá? Com parceria com as agências de checagem. E a Midam, ela negou para mim, até o CEO deles foi bem rude comigo, negou que aplicou dinheiro do pagador de impostos americanos nisso, mas ela recebe dinheiro da National Science Foundation, Fundação Nacional das Ciências dos Estados Unidos, que é um órgão estatal. Então, assim, eu acho que não dá para pegar exatamente o que aplicaram ali, não tem origem do pagador de imposto americano. Na verdade, eu vou postar que uma boa parte foi sim. Eu mostrei também, nós mostramos, eu resumi esse relatório aí numa reportagem para a Gazeta do Povo, tá? Também mostramos que o Sleeping Giants Brasil, uma organização que promove a censura no Brasil, essa é a missão deles é essa, né? Inclusive um dos testes de ferro ali, alegam que era um casal que estava por trás, ninguém engoliu isso. Eu chamo de testes de ferro. Um dos testes de ferro está num dos conselhões do Lula agora. E a Sleeping Giants Brasil recebeu também dinheiro pelo Centro Internacional de Jornalistas, financiado por quem? USAID, tá?
e Departamento de Estado e outras fontes do governo americano. Então, eles fizeram ali um programa chamado Jogo Limpo, junto com uma organização identitária de jornalistas chamada Alma Preta, aqui no Brasil. Então, essa qualidade de gente, né, promotora da censura e da parcialidade. Inclusive, eu nem tô exagerando aqui, porque a Alma Preta diz no site que não acredita na existência de jornalismo neutro ou imparcial. Então, estou mentindo quando eu digo que são parciais? São abertamente parciais, ou seja, não estão fazendo jornalismo, mas militância disfarçada de jornalismo, e recebem, e principalmente de forma indireta, dinheiro do governo dos Estados Unidos. Sabe, a gente está falando, claro, do governo Biden. Aí trocou o governo em novembro do ano passado para o governo Trump, que começou a cortar isso tudo. Teve ali o departamento do Elon Musk cortando isso tudo. Então, eu agradeço a Polícia Federal pela leitura do nosso relatório, espero que tenha aprendido bastante com o nosso relatório e que a gente tenha convencido ao menos alguns ali que a liberdade de expressão inclui o que muita gente rotula como fake news, desinformação, discurso de ódio, etc. Desculpas esfarrapadas para calar a boca dos outros. É para isso que existe esse papo. Muito bem. Ô Eli, não existe jornalismo imparcial não, tá? Só te avisando aqui. Todos nós temos a nossa leitura do mundo, né? Então a gente imprime a nossa leitura pessoal, muitas vezes editorial, se a gente faz parte de algum veículo, né, nesse fato. O que a gente pode ter é independência e honestidade intelectual, que é o que falta a essa gente aí. Exato. Eu não caio nessa esparrela, tem que ser isento. Eu não sou isento. Eu não sou isento, eu sou parcial, brutalmente parcial. Parcial pelo quê? Porque primeiro que eu estou aqui, todos os dias eu defendo o quê? Eu defendo o lado do pagador de impostos. E eu defendo uma sociedade livre e próspera. Então, assim, mas eu sou claro com isso, eu sou honesto com os meus espectadores, com os meus leitores, eu digo exatamente pelo que eu estou lutando. E eu acho que esse é o propósito, inclusive, do jornalismo. É o que está no Código de Ética do jornalismo. Porque o jornalismo não deve servir aos poderosos. Ele deve servir à sociedade, a quem paga o salário dos poderosos, a quem sustenta a máquina, justamente para evitar que o Estado persiga as pessoas que são vulneráveis, o cidadão comum, né? E o Estado promova o terrorismo de Estado, que é o que a gente tem visto hoje no Brasil, né? Então, é para isso que serve o jornalismo. E quando eu vejo jornalistas defendendo o ministro do STF, igual aquela pessoa que foi demitida recentemente da Globo News, eu tenho vergonha alheia, né? Eu tenho vergonha. Eu fico até feliz, porque quanto mais você... as pessoas estão lúcidas, né? Então elas percebem claramente. Quanto mais houver jornalistas que fazem o discurso do poder, dos poderosos, mais ficará evidente a distância do jornalismo que nós fazemos, da nossa proposta, do que a gente quer fazer com essa plataforma. E isso atrai as pessoas que querem realmente mudança. Porque, infelizmente, olha, é uma vergonha o que nós estamos vendo. E temos muitos veículos que fazem jogo de cena. Deixam ali um ou outro jornalista para tentar fazer um jornalismo mais de contraponto, mas no final das contas está jogando o big picture. Está fazendo o jogo da narrativa, a narrativa oficial. Só que aí, para não ficar feio com os leitores, faz ali o contraponto para fingir que está fazendo. Agora, normalmente, aquilo que importa nunca é publicado. Marcos Degor. Vamos lá. Ô, Cláudio, o Brasil é oficialmente uma república de bananas. Deixa eu analisar essa questão aí da PF sobre o ponto de vista político e técnico. Do ponto de vista político, já passou da hora de o Congresso Nacional investigar as atividades da Polícia Federal. A Polícia Federal hoje se transformou no braço de perseguição política do STF. A Polícia Federal, daqui a pouco eles vão bater lá em casa, hoje exerce o mesmo papel que a Stasi exercia na Alemanha Oriental, que a Mukhabarat exercia nos governos da Síria, do Iraque, da Líbia, que é perseguir opositores políticos. A Polícia Federal hoje se presta a isso. E para isso, ela esquece completamente a questão da técnica. E aí eu entro na segunda parte dessa minha assertiva. Do ponto de vista técnico, esse documento que foi preparado aí pelo Itauã e percorreu todas as instâncias do Departamento de Inteligência da PF, isso está longe de ser um documento de inteligência.
uso o meu aqui na mão, me dá esse aí teu. Enquanto você falar, depois você me devolve, tá? A gente está terminando o programa só para... Isso aí está longe de ser um documento de inteligência. Passa longe da técnica de produção de relatórios de inteligência. Para começar, em um relatório de inteligência, não se colocam opiniões ou ilações. Você coloca simplesmente o fato. Quem vai chegar a uma conclusão é o usuário daquele documento. Então, pelo que eu li daquele relatório, ele está cheio de erros, além de factuais, de erros conceituais, coisas que não devem estar em um relatório de inteligência, justamente para evitar aquilo que no meio de defesa de inteligência chama de politicização da atividade, que é utilizar a atividade para perseguir fins políticos. Então, esse relatório de inteligência da Polícia Federal, isso é um documento pronto, preparado, sem base científica e técnica, mas utilizado para perseguir oponentes políticos, para perseguir a família Bolsonaro, para excluir a família Bolsonaro do cenário político nacional, e aí é o presidente Bolsonaro, é o Eduardo, é a Michele, é o próprio Silas Malafaia agora, violando, inclusive, todos os preceitos do ordenamento jurídico nacional. É possível verificar ali um imenso número de ilegalidades. Isso envergonha a Polícia Federal. Mas, volto a repetir, as atividades da PF deveriam ser um motivo de investigação pelo Congresso Nacional, que se finge de morto, Cláudio. Muito bem, olha aqui, ó. Eu vou encerrar. Você tem alguma outra coisa, algum comentário em cima disso? Eu vou encerrar. A gente tem o vídeo. O Gerson, Brenda, passou para você o vídeo do André Mendonça? Ah, tá. Porque o André Mendonça foi naquele evento do LIDE, do João Dória, e fez um discurso importante aí, né? Então a gente vai assistir, e se alguém tiver algum comentário, a gente finaliza o programa. E mais, digo eu, em terceiro lugar, não basta instituições justas e princípio da legalidade fortalecido. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir a lei e a Constituição. O que significa que o Judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes, periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. O ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidir, mas também pode ser não decidir. O ativismo judicial implica no enfraquecimento e na superação do princípio democrático. E o ativismo judicial implica no reconhecimento implícito, ainda que não desejado, do enfraquecimento dos demais poderes. Se é verdade que o Estado de Direito forte, que nele o judiciário tem a prerrogativa de dar a última palavra, e essa é uma verdade, mas no Estado de Direito forte, o Poder Judiciário não tem a prerrogativa de dar a primeira e a última palavra. Essa situação passa a impressão de vivermos não em um Estado democrático de direito, mas em um Estado judicial de direito. Por isso, ao invés de fortalecer a democracia, o ativismo a uma só vez é sintoma e causa do seu enfraquecimento. É sintoma porque se parte do pressuposto de que os demais poderes não estão funcionando adequadamente. E pode ser que isso seja verdade. Mas também é causa, porque impede o indispensável amadurecimento dos demais poderes.
que se sentem desobrigados a assumir as suas próprias responsabilidades. Perfeito. Muito bem. Comentários finais, vou começar pelo Eli. Eli, você quer comentar aí o André Mendonça? Discurso do André Mendonça? E votou aí, seguiu o Cássio Nunes e votou contra a condenação da Carla Zambelli agora cedo de manhã. Sim, o Mendonça, Cláudio, estou prestando mais atenção nele desde o julgamento do Marco Civil. Ele é um cara que fala como juiz, é um cara que fala com propriedade, muito diferente de outros ministros ali, como o Flávio Dino, o Moraes, que usa primeiro um vocabulário militante. O Flávio Dino fez militância política enquanto ministro do STF, continua fazendo, pelo que eu estou sabendo de decisões dele interferindo na política no Maranhão até hoje, né? Então, é bom de ver uma pessoa que está no STF e fala como juiz, fala como alguém que entende do assunto, né, com propriedade. É só isso que eu tenho a dizer, e obrigado pelo convite de hoje. Uma boa tarde. Muito bem. Ô Marcos Degô, vou deixar a Júlia encerrar o nosso comentário hoje, aqui para ela ficar tranquila. Vamos lá. Eu tô até sem microfone. É verdade, usa o meu aqui. Usa o meu. Você com a sua voz de trovão, você não precisa, cara. Olha aqui, ó. Vamos lá. É porque a gente ficou com esse problema no microfone agora no finalzinho, melhor você usar o meu. Você já tá vendo? A PF já tá cortando aqui até o microfone do Degô. Isso aqui é PF, isso aqui é falta de infra. Bom, vamos lá. Eu tô falando pro pessoal, faz superchat, faz pix pra gente comprar um microfone novo. Aí depois vocês ficam reclamando que o microfone tá com... Pessoal, o superchat, Pix, vamos ajudar aqui a nossa parte eletrônica. Mas vamos lá. A gente tem falado aqui há muito tempo já, reforçando o que o Eli falou, muito bem dito. André Mendonça é um exemplo, é o paradigma do que deve ser o juiz. Você concorde com as decisões dele ou não, você sendo de direita e de esquerda, é uma pessoa que julga baseado na técnica, na legalidade, no ordenamento jurídico. Não atropela o ordenamento jurídico, não persegue pessoas, tem uma postura de magistrado. É essa postura que nós gostaríamos de ver no STF. Infelizmente, nós temos pessoas ali que atropelam as leis. Temos pessoas que censuram, que perseguem e fazem disso o seu ofício. E que se fazem essa comunhão de interesses com o Palácio do Planalto, simplesmente para se perpetuarem no poder e para manter a população brasileira totalmente à margem de qualquer processo decisório. Isso há de acabar. Nós havemos de ter mais Andrés Mendonças na Suprema Corte. Isso vai acontecer, se Deus quiser. Cláudio. Muito bem. Júlia Luci. Um discurso irretocável do ministro, e ele falou algumas palavras que fazem todo sentido nesse momento, a começar pela autocontenção.